Olá, uma ótima quinta-feira para você. Estamos começando mais um programa Assunto do Dia na tela da Rede Brasil de Comunicação. Muito obrigado, como sempre, a você que nos acompanha no programa Assunto do Dia e em toda a nossa programação aqui na Rede Brasil. Hoje a gente vai falar sobre maus tratos e cuidados com os animais, tema importantíssimo. Fique ligado no programa de hoje. E os nossos convidados vão trazer orientações sobre o tema, a gente vai ficar bem mais esclarecido aí sobre essa questão dos cuidados com os animais, também acerca do que é maltrato ou não. Tem pessoas que cometem o maltrato, inclusive, sem saber, né? Estão pensando que estão cuidando dos animais e estão prejudicando eles. Além dessas orientações que a gente vai ter aqui dos nossos convidados, a gente quer também a sua participação. Vamos trazer, é claro, a enquete de sempre e você pode participar também enviando perguntas e comentários sobre o tema. Vamos acompanhar também o que é notícia na internet e traremos as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, programa bastante recheado. Falar em recheio, tem também receita do dia no Assunto do Dia de hoje. Nossos convidados para essa edição do Assunto do Dia já estão aqui com a gente. Recebemos o veterinário com atuação em clínica e cirurgia, Dr. Alcides Arruda. Já está aqui para passar essas orientações importantes. E temos também o segundo convidado, que é o especialista em adestramento básico de obediência e comportamento canino, Ivan Ferreira. Esses dois convidados aqui é que vão direcionar a gente para o caminho correto no que diz respeito ao conhecimento acerca dos cuidados com os animais. Antes da gente começar o bate-papo aqui com eles, vamos acompanhar uma matéria do Jedson Pontes com a narração da Axa Macena, falando sobre o tema de hoje. A gente acompanha aqui no estúdio, você onde você estiver, e daqui a pouco a gente inicia o nosso papo. Vamos lá. Assim como todo ser humano, o animal também adoece. A gente costuma ver eles sempre alegres, brincando, mas quando tem algo diferente é preciso cuidado. Lili era dessas que não parava quieta, até apresentar quadros de convulsão. O diagnóstico dela deu normal. A suspeita é um tumor cerebral. Ela teve 4 convulsões na mesma noite, aí precisou ser internada, né? E depois a gente conseguiu chegar até o hospital. Já a história de Toyota é diferente. Ela morava na rua e foi atropelada. A dona resgatou ela e começou a tratar os ferimentos. Ela precisou ser operada, tanto no pescoço, ela levou pontos, como na perna, teve que colocar uma platina. E em seguida ela começou com quadros de convulsão. E aí a gente levou no veterinário e ele explicou que teria sido uma decorrência do atropelamento. 10% dos casos de pets atendidos em hospitais e clínicas veterinárias são neurológicos. Os donos precisam ficar atentos aos sintomas. Distúrbio de comportamento, o animal tinha um comportamento X e começa a apresentar outro comportamento, certo? Muitas vezes demência, não consegue entender onde está, o proprietário começa a perceber isso, às vezes até vem com queixa de falta de apetite, né? E quando a gente vai estudar a fundo, é um problema neurológico que está desencadeando, certo? Muitas vezes também, porque o animal começa a claudicar ou perder os movimentos, né? A parte motora começa a ser comprometida e ele procura geralmente um clínico geral e o clínico geral identifica que é um problema neurológico e passa para a neurologia. Um dos tratamentos para essas doenças é a acupuntura. Toyota, Lili e vários outros pets passam pelo procedimento. Em uma semana eu já percebi o comportamento dela melhor e também ela não teve convulsão durante essa semana, que era recorrente. O tratamento de acupuntura aqui no Hospital Veterinário ele é gratuito para o público, certo? E a gente vê uma resposta muito grande. 80% dos animais chegam a ficar realmente bons. Outros 10% ainda apresentam sequelas, mas muito melhores no quadro geral do que antes, né? Isso tudo depende de quê? Da frequência do tutor de realmente vir a fazer toda semana a acupuntura, né? E do próprio indivíduo, porque a acupuntura ela é individual, cada um tem uma resposta. Esse tratamento e outros são oferecidos pelo Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O atendimento é gratuito e pode ser agendado pelo número 3320-6441. Muito boa matéria, Jedson Pontes aí, em parceria com a Axa Macena, trazendo essa matéria aí, onde a gente vê o que seria um exemplo muito bom do que é o cuidado com os animais, né? A gente vai falar também hoje sobre maus tratos aqui. Deixa eu te perguntar o seguinte, na nossa enquete a gente quer saber o seguinte: você sabe como proceder em caso de ocorrências de maus tratos com animais? Pergunta importante, né? Essa informação todo mundo precisa ter. Se você sabe, responde pra gente. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Você também pode participar via Facebook.
facebook.com/assunto do dia, nossa fanpage oficial. E via WhatsApp, a gente já está monitorando aqui, eu estou aqui acompanhando a participação dos nossos telespectadores, 99209-4819, tá bom, Guilherme? Eu não tenho uma pergunta para fazer, mas eu queria fazer um comentário. Pode fazer um comentário também, a gente vai ler aqui e os nossos especialistas irão ter o maior prazer em tirar sua dúvida e também comentar sobre aquilo que você vai trazer de informação para a gente, tá bom? Já que estamos falando sobre maus tratos e cuidados com os animais, queremos passar um número importante, que é o da fiscalização de maus tratos da Prefeitura do Recife. Em caso de identificação de maus tratos animais, qualquer cidadão pode ligar para o telefone 3355-8371 e fazer a denúncia. Vou repetir o número, 3355-8371, para você que mora aqui no Recife, quer fazer alguma denúncia de maus tratos, você através desse telefone, desse número, você vai conseguir o contato para você fazer aí a sua denúncia. Não deixe de fazer, se você souber de alguma situação de abandono, de maus tratos com animais, que a Prefeitura do Recife vai em busca de tentar uma solução, tá bom? Deixa eu agradecer aqui ao Dr. Alcides Arruda, veterinário que veio aqui para o programa hoje, aceitou o convite da produção para trazer esses esclarecimentos para a gente. Primeiramente, bom dia e muito obrigado pela participação aqui, Dr. Alcides. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Ivan. Bom dia, o pessoal do estúdio. E principalmente o pessoal de casa, vocês, os telespectadores, e temos certeza que vamos esclarecer alguns pontos que até hoje é dúvida para muitos dos tutores e os proprietários desses animais. Muito bom. O Ivan Ferreira também está aqui, especialista em adestramento, e vai ser muito útil aqui também a presença dele para trazer esclarecimentos aí acerca do comportamento, também de como a gente deve agir, principalmente em relação a cães também, né? Muito obrigado, Ivan, pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia, Guilherme. Nós que agradecemos mais uma vez aí estar participando do programa e crendo que na medida do possível podemos ajudar os telespectadores aí que estão nos assistindo. Vamos lá, vamos começar pelo seguinte, hoje o objetivo é falar sobre maus tratos e sobre cuidados também. A matéria já trouxe um pouco ali acerca de cuidados, a gente tem serviços gratuitos disponíveis em vários locais, mostrou na Universidade Rural, mas a gente tem em vários outros locais aí também serviços gratuitos e também alguns serviços que não são gratuitos, mas são baratos. Mas o que seria o principal aspecto do que diz respeito dos maus tratos? Seria o abandono? O que tem acontecido com mais frequência em relação aos animais? São os maus tratos? É mesmo o abandono? O pessoal está batendo nos animais? O que acontece com mais frequência? Guilherme, a questão dos maus tratos, ele vai desde o abandono até também a guarda não cuidadosa desse pet, no caso, o programa dirigido para os pets, mas também podemos incluir os grandes animais. Nós, recentemente, tivemos a oportunidade de verificar falta de cuidados com animais até de tração, animais de trabalho. No caso, os cavalos que são empregados no uso de puxar carroças e tal. E por falta até de conhecimento também da própria população, né? As pessoas que, antes de, eu costumo falar, antes de adquirirem um determinado animal, deve haver uma série de fatores, né? Como se tem condições, né, de manter esse animal, se esse seu animal também não vai incomodar vizinhos, né, não vai, porque o assunto é um pouco complexo. Não é só você achar que um determinado animal vai fazer bem à sua família, no caso aos filhos, né, porque quando é pequenininho é muito bonitinho. Você tem que levar em consideração que esse animal vai lhe causar despesas, né, e que requer alguns cuidados. E muitas vezes as pessoas acham que quando pegam esses animais, eles vão ficar sempre daquele jeitinho, pequenininho, bonitinho, e que não vão dar despesas, mas esses animais vão crescerem e requerem uma série de cuidados que durante o programa a gente vai tentar canalizar de uma forma bem acessível, né, de uma forma didática, para que as pessoas, o pessoal de casa, possa tirar algumas dúvidas. Interessante isso que o doutor Alcides falou, porque a gente realmente há um pouco dessa cultura.
se compra um cachorro, por exemplo, todo mundo quer o filhotinho, geralmente, Sim. né? Se compra aquele filhotinho, mas aquele cachorro vai crescer, ele vai poder ser acometido de alguma doença, tudo isso vai gerar despesa. A família, a pessoa que está adquirindo esse animal, né? Estou dando o exemplo do cachorro, mas pode ser qualquer animal, tem que saber que realmente vai ter gastos, tem que ter a responsabilidade também de cuidar desse animal. Não é simplesmente como um brinquedo que você compra aqui, a partir do momento que você acha que não serve mais, você joga fora, você faz qualquer coisa. Tem que ter uma grande responsabilidade, né? Muito, muito grande. Como você falou em abandono, geralmente vemos esse quadro aí acontecer frequentemente, com muito mais frequência aí, né? As pessoas param o carro, deixa o cachorrinho lá e entra no carro e vai embora. O cachorro sai correndo atrás desesperado, sem saber para onde vai. E acaba ficando na rua. Quando dá sorte, alguém o encontra e leva, ou depois apresentam aí. Ou vem a justiça depois por uma câmara focada em algum local, desses aí de abandono. Mas não só o abandono, né, faz parte desses maus tratos. Prender o cão na corrente demais, deixar o cão exposto muito tempo ao sol, às chuvas, né, ao relento da noite, não alimentar o cão frequentemente, na hora certa, no dia certo, deixar ele sem água, como ele for um animal de carga, né, dar uma sobrecarga ao animal, o animal está com um ferimento, uma pata mancando, ao invés dele parar, cuidar, não, eles continuam trabalhando, isso, tudo isso e muito mais coisas aí se refere aos maus tratos, né? E realmente, adquirir um cão precisa de muita responsabilidade e muito gasto, porque é mais um membro da família, mesmo sendo um cão. E é importante falar sobre essa questão dos animais de carga. Eu estava acompanhando aí recentemente algumas reportagens aí, e aqui na região metropolitana do Recife, inclusive, a gente tem muito cavalo maltratado, muito mesmo. Próximo aqui à Rede Brasil, acredito que no ano passado, um dia a gente viu um cavalo que estava abandonado, né, prestes a morrer, aqui ao lado da rua aqui. Então o pessoal se mobilizou, ligou para a prefeitura para vir buscar o animal. Infelizmente, quando a prefeitura chegou, o animal já tinha falecido. E isso é um caso que acontece muito, inclusive cavalos que são amarrados em postes, é uma situação, e morrem eletrocutados, né? A gente não consegue entender como que chega a esse ponto, né, de você não ter o cuidado. Mas infelizmente a gente pode dizer que é comum, né, esse abandono, de certa forma. É verdade, Guilherme. E com uma certa frequência, não só nas cidades, né, nas grandes cidades, como também no interior, às margens das rodovias. Nós presenciamos até final de semana, realizei a viagem, e a quantidade de animais atropelados, né? Cavalos, cães, assim, porque as pessoas não se preocupam de dar um lugar adequado para que esses animais possam repousar depois de um dia de trabalho. Muitas vezes chegam no final do dia e pegam esses animais e soltam ao relento, como o Ivan falou, e que eles se viram para, assim, ter sua alimentação, principalmente animais de tração, né, que são utilizados no trabalho, que ajudam o homem durante todo o dia, né, dia a dia, durante a semana, mês a mês, ano a ano, e que muitas vezes esses animais, quando adoecem, essas pessoas não têm sequer o cuidado de procurar um atendimento, né, assim, satisfatório para resolver esses problemas. E que, mesmo quando esses animais se aposentam, né, no caso, aspeando aqui, pegam esses animais e abandonam. Assim, não dão um determinado cuidado quando eles já não podem mais trabalhar. Isso é uma questão que hoje já está sendo muito observado, né, inclusive pelas instituições de classe, né, pelos os conselhos regionais, no caso de medicina veterinária, as organizações não governamentais, e outras pessoas que são voluntárias também nesses serviços que cuidam. Eu conheço várias pessoas, por exemplo, que colocam alimentos, recolhem esses animais e procuram, no caso, veterinários para fazerem campanhas, serem parceiros, no caso das campanhas que acredito que lá na frente nós vamos detalhar melhor, as campanhas de castração desses animais, porque isso aí já diminui muito o número de animais abandonados e por falta de cuidados, e animais que sofrem maus tratos. Comentar também. Nesse ponto aí de adquirir um animal comprado, hoje alguns donos de pet, né, criadores registrados aí dentro do estado e alguns outros estados, eles antes de
vender o cão para você, eles estão adotando a técnica de perguntar qual o seu meio de vida, né? Financeiro, espaço, se o apartamento é amplo, se a casa tem um quintal grande para um cachorro de porte grande, sua renda financeira, né? Quantos filhos você tem, sua família em si. Por quê? Se isso vier para a parte animal de porte grande, cavalo, por exemplo, que a gente está falando aqui, um animal de carga que é sempre usado, esses animais, eles são usados geralmente com a classe média. Né? São pessoas, infelizmente, que necessitam trabalhar, então acha aquele meio mais fácil. Vou comprar um cavalo barato ali, vou comprar uma carrocinha barato, vou colocar o cavalo e vou trabalhar, vou pôr um depósito, né, de construção, ou vou catar papelão para vender, né, material reciclável, enfim. Então, por eles ser uma classe média, as condições financeiras deles são poucas. Então, trabalha para comer, sustentar a família, pagar um aluguel que seja, e quando o animal vem ficar doente, não tem um financeiro suficiente para levar um veterinário e cuidar, ou até mesmo procurar um meio de ajuda, né, e fazer com que o órgão público, por exemplo, né, vá lá. Não existe um órgão público que ajuda? Então vá lá, se prontifique aí, procure informações, está aí a rede social bastante ampla, né, com vários recursos que a gente pode simplesmente não ter um computador em casa, vai numa lan house, paga R$1, R$2 ali por 1 hora, acessa um site qualquer, né, e busca um recurso, mas não, ele não busca esse recurso, ele acaba ficando precário das duas partes. Não vai trabalhar mais, vai passar necessidade maior e o animal vai sofrer os maus tratos ao qual do abandono amarrado em qualquer lugar, porque não tem a condição de cuidado. Aí existe a culpa da pessoa que comete os maus tratos e também daquele que silencia, daquele que não luta para que isso acabe, né? Vamos focar um pouco aqui, gente, nessa questão que foi falada, né? A gente falou aqui, o Dr. Alcides falou, o Ivan também trouxe esse comentário acerca de que a gente muitas vezes quer o filhotinho, não se preocupa que esse cachorro vai envelhecer, gato, cachorro, enfim, qualquer animal. Mas falando de gato e cachorro, que são os principais aí que a gente tem nas casas. Que idade, mais ou menos, a gente pode dizer que um gato, que um cachorro, ele já está envelhecendo, que já vai ter mais cuidados aí, mais necessidades no sentido da saúde? Guilherme, infelizmente os animais eles não acompanham a nossa idade durante a vida, né? Eles geralmente são mais precoces. Por exemplo, um cão, ele no início, principalmente quando eu estava na faculdade, a gente sabia que o cão morria ali em torno de 12 anos. Com o avanço da ciência, da indústria alimentícia e dos cuidados, né? Novos medicamentos, esses animais estão tendo uma vida mais longas, né? Por exemplo, eu conheço alguns animais que passaram já de 15 anos, 16 anos, né? Quando anteriormente, 10, 12 anos, esses animais já estavam morrendo, assim, por velhice mesmo. Mas a gente pode dizer que, por exemplo, um cão, ele já é idoso depois de 8, 9 anos, né? Apesar que podem chegar até 20 anos. Conheço alguns, são casos assim mais extremos, mas eu tenho pacientes com mais de 18 anos, né? E o gato, ele vive um pouquinho mais, mas não tão muito. O gato, em média, 16, 18, 20 anos. Isso aí já em casos extremos. Então aí tem que, a família, quando adquire um animal, já tem que levar isso em consideração, sim, né? sim. Até para a questão de financeira, de organização mesmo dos cuidados com esse animal, né? Sim, porque a partir do momento que o animal chega à idade de velhice, de idoso, como o doutor falou, a partir dos 8 anos, ele começa a precisar de mais cuidados, né? Ele precisa ser observado mais, ele precisa ter um pouco mais de atenção ali na parte do carinho, do afeto, do aconchego, do passeio, né? Não deixar ele tão só, porque conforme também a idade, ele pode adquirir um quadro depressivo, né? Porque geralmente quando você está velhinho, infelizmente é um fato real, a família descarta, o filho casa, a esposa tem que trabalhar, ou o esposo vice-versa, né? A mais, e acaba você não tendo tanta atenção quanto antes, né? O cão não fica muito longe, o gato também não fica. Muitos relatos aí, o gato é independente, ele não precisa de um ser humano para sobreviver ou para fazer alguma coisa. Sim, precisa sim, como não? Né? É um animal que você pegou em algum lugar ou que você comprou,
em outro lugar e trouxe para sua casa. A partir do momento que ele está dentro da sua casa, ele precisa de uma atenção, ele precisa de um cuidado. Então, ambos precisam um do outro, né? E geralmente os animais eles não falam, mas se você prestar bem atenção, os gestos muitas das vezes valem mais do que uma palavra. Os cães e os gatos, eles falam com você por gestos, né? Então, se você é um dono de um animal desse, bem atento, você vai perceber quando o seu cão tiver com a idade avançada, os quadros que ele vinha tendo ao longo do tempo vai reduzir, vai ficando menor. E se você estiver bem esperto, você vai perceber que algo está acontecendo, a velhice chegou e que ele precisa de mais cuidados. Esses esclarecimentos, né, acerca da questão da idade dos animais, até mais ou menos que idade eles chegam, a expectativa de vida, tudo isso é muito importante, mas a gente tem outras dicas aí para passar e dúvidas também para serem tiradas. Nossos convidados, eu agradeço aqui já pelo primeiro bloco, mas eles vão ainda ser muito exigidos aqui, vamos tirar muitas dúvidas com eles. Já já a gente volta, não sai daí. A gente está falando sobre maus tratos e cuidados com os animais e agora a gente vai conferir o que tem sido destaque na internet. Quem traz as informações, como sempre, é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Guilherme, um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje é do G1. Cuidados com animais de estimação no inverno devem ser redobrados. Especialista explica. Por causa da queda da temperatura, muitos cães e gatos podem sofrer com doenças respiratórias, oculares e osteoarticulares. De acordo com a veterinária Laura Martins, os vírus, bactérias e fungos podem levar a problemas respiratórios. Eles podem apresentar nessa época do ano alguns sintomas como espirros, tosses, além de febre e secreção nasal. A veterinária ainda explica que animais mais idosos ou que já tenham problemas de osteoarticulares podem sentir mais dores. Agora vamos aprender algumas dicas de como cuidar melhor dos nossos animais de estimação lá no estúdio. Voltamos com você, Guilherme. Muito obrigado, Tânia. Olha, nós estamos com o Dr. Alcides aqui, que é veterinário. Eu queria que ele comentasse aí acerca dessa informação que a Tânia trouxe na notícia, né? A gente se preocupa no inverno com a nossa própria saúde, a gente sabe que existem alguns cuidados específicos para esse período de mais chuva, de mais frio. Eu queria saber agora, Dr. Alcides, se realmente é mesmo isso, e a gente tem que ter esses cuidados todos, essa preocupação também com os animais no inverno. Guilherme, como foi mostrado na matéria, os cuidados durante o período de chuva, durante o inverno, eles devem ser redobrados. Principalmente com relação à própria chuva, animais que não têm abrigo para se abrigarem durante a noite e madrugada, eles, ao se molharem, e como não tem, óbvio, o sol para secar e eles ficam muito tempo molhados, eles podem apresentar problemas respiratórios, que é muito frequente nessa época. Assim como também foi mostrado na matéria, a respeito de problemas osteoarticulares, que geralmente são evidenciados nesse período de chuva e de frio, consequentemente. Então, tendo em vista esses problemas ser mais frequentes durante essa fase de chuva, essa fase de inverno, consequentemente do frio, os tutores desses animais eles devem redobrar a atenção no sentido de colocarem, no caso, não deixarem os animais dormirem no chão muito frio, né? Botar alguma coisa para que eles possam se aquecerem, ou colchonetes, papelões, alguns tapetes, colchas, esse tipo de proteção. E também abrigá-los, principalmente os animais que exercem o trabalho de guarda, né? Os cães de guarda, abrigos para que eles, no momento da chuva, eles possam se abrigarem e não se molharem. É uma matéria que realmente requer assim, uma atenção por parte da população e que, ao saberem disso, redobrem os cuidados realmente. Olha aí, né? Informação para a gente importante aí, não nos preocupar apenas com a gente mesmo, com a nossa saúde, durante esse período frio, esse período de inverno, a gente tem que se preocupar também com a saúde dos animais, não é? Lembrando que a maioria dos animais aí, se a gente está falando somente de cachorro e gato, eles têm já um casaquinho próprio, né? Que são os pelos dos animais. A gente está aqui, inclusive, com alguém falando de pelos aqui, que é o Zig, peludão fofinho. Tudo bom, Zig?
Olha, eu estou muito feliz aqui de ter a presença. Vou abaixar aqui. Tem problema vontade, não, né? Nenhum problema. Meu medo é que ele pense que o meu nariz é uma bolinha, né? Vem cá. Passa pra gente aí as orientações. O Zig é adestrado, né? Sim. E aí tem algumas orientações aí, alguns comandos, na verdade, que você pode fazer com ele aqui para demonstrar. Sim. E aí você fala um pouquinho também sobre como é essa questão do adestramento, como é que as pessoas podem ter acesso. Falar do Zig, né? Primeiro, o Zig é um cão da raça labrador, de 4 anos de idade. 4 anos desse tamanho já. Isso. É de uma cliente, né? A Renata. Sempre que a gente precisa do Zig, ele está à disposição, que ela assim o permite. E hoje o Zig está aqui fazendo essa presença, lembrando também que o Zig é um cão doutor terapeuta, né? Sim, trabalha com terapia, do projeto de Sinoterapia Cães Doutores. E o Zig é treinado só os comandos básicos. O senta, o deita, o fica, o aqui, o junto, né? Para andar tranquilamente na rua. Né? Alguns truquezinhos da patinha, pula e tal, coisas básicas mesmo. E lembrando desse assunto de maus tratos, é muito importante que ao você ter um cão, você procure um profissional. Né? Porque tem cães aí que é jovem e faz um estrago na residência. Um estrago, rasga tapete, morde sofá. O Zig mesmo, por exemplo, rasgou um sofá. Né? Mas hoje, por isso eu fui contratado pela dona dele, a Renata, para que ele venha a ter um comportamento adequado. Entrando nesse trabalho de comportamento do Zig, tanto de adestramento básico quanto comportamental, foi que eu observei que ele servia para ser um cão de trabalho, né? Ao qual ele é hoje, um cão de trabalho. E os comandos básicos são simples. Quer que eu faça alguma coisa? Sim, se puder mostrar para a gente. Zig senta, tá? O Zig senta, o Zig anda junto, né? Os comandos básicos. Senta, o Zig fica, eu me afasto dele, ele fica, espera eu voltar para poder se mexer, né? Senta de novo. Da pata, não, senta, da pata, senta, pula. Um abraço, né, Zig? São coisinhas aí, bem no básicas. caso, apesar de serem comandos básicos aí... Senta. Apesar de serem comandos básicos aí, como você falou, fazem uma diferença e tanto, né? O Zig é mais obediente do que muito garotinho, né? Sim. E algumas residências que a gente contratado para trabalhar nessa área com cães, existem umas crianças. Essas crianças têm um pouco de rebeldia. E a gente acaba fazendo com que o treinamento do cão sirva para a criança, que geralmente ela está acompanhando por perto, né? E se ela tem um comportamento meio agitado, a gente vai lá, fala alguma coisinha e dá uma pressãozinha, explica para ela que aquilo não pode, que se ela fazer aquilo o cãozinho não vai aprender também e tal. Acaba entrando ali num ritmo de treinamento, né? Observando o cão treinar e acaba tendo um comportamento adequado. Isso, naturalmente, os estudos já dizem que uma criança que cresce com um cão dentro de casa, no meio da família, ela já cresce mais afetuosa, mais amorosa, né? E a pesquisa ainda fala que o cão é diferente dos pais, porque os pais, eles têm críticas e têm ordens. Os cães têm gestos. Os cães não são críticos, não dão ordem e são gestuosos e afetuosos para que a criança venha a ter um entendimento e um comportamento melhor. E ela acaba crescendo com aquilo, sendo aquela criança mais espontânea, mais comunicativa na escola, na rua, mais amorosa. Não é uma criança que vem com comportamento agressivo, né? A gente sabe que tem. E através da criação com o cão, ela tem outro comportamento, totalmente amoroso. Interessante. Doutor Alcides, falando no contexto da veterinária, né, observando mais a questão do animal, a gente se surpreende até com alguns comandos, né, tem comandos que são complexos aí, que alguns animais conseguem, alguns cachorros conseguem fazer. Isso é uma coisa particular de cada animal ou existe essa capacidade já em cada cachorro de conseguir efetuar esses comandos e só depende de treinamento? Olha, Guilherme, algumas raças têm uma predisposição maior no caso do adestramento. Assim, dependendo da atividade, por exemplo, se você for utilizar o Border Collie, né, para fazer essas pistas de pular,
passar por dentro de tubulações, né? Chamado agílio, né, doutor? Desculpa até atrapalhar. Exatamente. Essas pistas têm alguns obstáculos que são complexos, realmente. E nós verificamos que algumas raças têm uma predisposição maior. Mas, assim, qualquer raça de cão, ele pode ser adestrado. No caso do labrador, é um cão que, como vimos aqui anteriormente, ele responde os comandos, né, de uma forma muito simples, pega fácil, né, e que é um cão que também, pelo comportamento dele e pela história, não é um cão agressivo, né? Então, assim, para determinadas funções, algumas raças, elas se apresentam com a predisposição melhor, certo? No caso, cães de guarda, né? Assim, cães para que de busca, de salvamento. Não sei se muitas vezes a gente verifica, no caso, essas guerras que acontecem, são utilizadas algumas raças que são específicas, né, para busca de pessoas, desmoronamento, né? No caso do uso do animal policial, né, hoje está muito em foco, no caso de detecção de drogas, né? Então, algumas raças têm uma predisposição maior. Porém, todos os cães eles podem perfeitamente ser adestrados. Tá aí o Ivan que já tem uma grande experiência, né, nisso aí, que pode confirmar, né, que pode falar um pouco a respeito do comportamento. Mas, assim, no dia a dia, nós verificamos que qualquer cão, ele pode sim receber, desde que seja treinado, que seja orientado, né, por uma pessoa que realmente tenha experiência e que tenha o conhecimento para, no caso, executar esse treinamento. E vamos combinar que o cachorro que chega num consultório veterinário que tem o adestramento, que é um cão que você consegue controlar ele com mais facilidade, ajuda muito o trabalho de vocês, né? Ah, meu amigo, perfeitamente. Aí fica muito mais fácil. Nós já temos uma certa experiência de lidar com animais tanto adestrados como não, né? Até porque no início eu estava conversando ali em off com o Ivan e falei que lá atrás, lá no início, nós lideramos uma seção de cães de guerra. Nesse período, obviamente, eu estava no Exército. E nós formamos adestradores, formamos tratadores, né? E formamos essa seção de cães. E que no início, você pegava um cão bruto, da forma que eu estou falando, é um cão que não tinha passagem nenhuma por adestramento, e que esses cães, eles, ao longo do treinamento, eles conseguiam embarcarem nas viaturas, né? Até viaturas abertas, para fazer o serviço de polícia. E também cães com aptidão para localização de drogas e de pessoas, né? Aí requer um treinamento, cada objetivo requer um determinado período de treinamento, né? Você não pode ir de um dia para o outro, dar um comando para o cão e ele obedecer, né? Isso aí requer o treinamento, requer a repetição. E que os cães, de uma forma geral, respondem muito bem a esse tipo de treinamento. Olha, a gente está falando aqui de adestramento, tem tudo a ver com comportamento também. Sim. Um cachorro que ele é adestrado e ele sofre maus tratos de alguma maneira, você atuando na sua função, você consegue identificar alguma mudança no comportamento desse animal? Sim, sim. Que mudanças seriam essas? Por exemplo, um cão que ele não tem um treinamento, não é um cão pronto, adestrado, ao sentir a sofrer a parte dos maus tratos, ele vai automaticamente se isolar de alguma forma. Um cão que é adestrado e ele sofre uns maus tratos, por exemplo, é abandonado na rua. Ele vê uma pessoa, ele tenta se aproximar daquela pessoa. Ele vai, se aproxima e tenta fazer alguma coisa, ele deita, ele rola, ele senta, a pessoa diz, nossa, diferente, aí tenta, se tem algum conhecimentozinho, tenta fazer alguma coisa. Vem cá, garoto, aqui. Quando fala aqui, automaticamente ele vem, né? Aí vai dar um senta, vai fazer um gestinho, o cachorro vai responder, ela, nossa, ele é adestrado, será que foi abandonado? Aí já tem um interesse maior. Sim. E quando o cão não é adestrado, automaticamente você chega perto e ele se afasta. Você quer, vem cá dar um carinho, ele já olha, te vê, não faz nenhum gesto de que já passou por uma família, de que já foi adestrado.
Então tem essa diferença aí mínima que você consegue perceber de um cão sofrido de maltrato na rua abandonado, se ele já foi adestrado, se teve um dono, ou simplesmente nasceu na rua, cresceu e está ali ao longo de sua vida, né? A agressividade do animal às vezes pode estar vinculada ao fato dele ter sido vítima de uma agressão também? Por exemplo, se você maltrata um cão preso, né? Você deixa ele preso numa corrente o dia inteiro, por exemplo, aquele cão com certeza, devido ao estresse por estar preso, vai ativar a agressividade. E quando você tentar se aproximar, ele ficou tão agressivo por estar amarrado tanto tempo que o dono acabou não tendo controle e o abandonou. Abriu o portão ou simplesmente colocou no carro e soltou ele. Se alguém se aproximar, com certeza ele vai agredir. Ele vai vir com uma agressividade muito grande, vai morder. Por quê? Ele não tem o sentimento de entender que você maltratou e eu sou o mocinho que quero resgatá-lo e tê-lo de volta. Entendeu? É uma pessoa em si. Ele entende que aquela pessoa se aproximou. Provavelmente. Defesa. Novamente. Defesa. Olha, gente, vamos continuar falando sobre esse tema aqui, tá muito interessante a nossa conversa, nossos convidados estão nos ajudando bastante e já também tem a tua pergunta que a gente vai responder aqui, o pessoal tá mandando participação via WhatsApp. O assunto do dia vai no intervalo bem pequenininho, não sai daí. Voltamos com o assunto do dia, hoje falando sobre maus tratos e cuidados com os animais. Estamos com o veterinário Dr. Alcides Arruda e também o especialista em adestramento, que é o Ivan Ferreira, estão nos ajudando aqui. A gente montou essa mesa aqui para trazer para vocês alguns produtos aqui. Na verdade, o Dr. Alcides trouxe para a gente avaliar. Vamos começar aqui por este material, né? Isso aqui serve para você levar, é claro que aqui vai ser um animalzinho menor, né? Para você fazer o transporte desse animal de maneira mais adequada, né? Exatamente, Guilherme. Veja, essa bolsa, ela serve, assim, principalmente para o transporte e é interessante que ela tem um guiazinho aqui que você pode, no caso, prender na coleirinha do animal e tem um zíper, né? Você pode fechar e acondicionar o animal aqui, principalmente assim, transporte, quando vai para o veterinário, quando vai para o passeio, para quê? Que esse animal, ele não vá solto dentro do carro, no caso uma freada brusca, o animal pode se machucar, né? Existem também alguns guias que eles se acoplam no local do cinto e segurança do veículo, né? Existe também algumas caixas maiores, aqui o espaço aqui é relativamente pequeno, mas aqui por aqui já dá para se ter uma noção. Para exemplificar, né? Já dá para a gente fazer dar um bom exemplo, né? E outras caixas também que servem para transporte, no caso de viagem aérea, né? Que o animal, que existe uma recomendação das empresas, né? Que o animal não pode tocar com a cabeça em cima, tem que dar a volta. Para que tudo isso evite o estresse e o maltrato no momento da viagem. Vocês olham que, no caso dessa bolsa, ela tem uma tela, né, para que seja ventilada, no caso, e que o animal não fique ali abafado. Né? Fica aconchegante aqui para o animal, né? Exatamente. Ainda tem a parte da frente, a cabecinha fica para fora. Cabeça para fora. Nesse espaço aqui, a cabeça do animal fica para fora, então ele fica ligadão e tudo, né? E no caso, o animal pode ser até abrigar, né, numa condição, falamos anteriormente, uma condição de frio, né? Se ela ficar aberta, o animal pode entrar e deitar, dependendo do tamanho do animal, usar como uma proteção para o frio. Né? Uma coisa bastante interessante. Então, antes de vir para cá, eu passei na clínica, fizemos uma cirurgia ontem no animal e deixamos uma bolsa exatamente igual a essa, Ivan. E que hoje fui verificar, o animal estava deitadinho, bem confortável. Já estava dentro no caso da sacola. Isso faz até com que a recuperação seja mais rápida. Faz até com que a operação seja mais, porque está tranquilo o animal. Uma recuperação. Ele se sentiu aconchegante, confortável, está livre do estresse. Exatamente. Olha, e essas bolsas aqui são até um pouco conhecidas e o pessoal usa bastante. Em qualquer pet shop a pessoa vai qualquer pet achar. É importante você, é claro, averiguar aí o tamanho do seu animal para ficar adequado para ele. Uma questão que eu achei muito importante aqui, tem muito material, mas isso aqui, gente, gel dental, né? E inclusive com a escovinha. Essa escovinha não é uma escova que você vai comprar no mercadinho normal. Não. É especial para o cachorro e é importante escovar o dente do cachorro também. Só vende em área pet mesmo.
Só em clínicas veterinárias. Como você falou, Guilherme, existem vários modelos, trouxemos uma para exemplificar, óbvio, mas assim, existem vários modelos. Começa com as dedeiras, feito o bebê. Quando não tem o hábito da escovação, você coloca a dedeira, né, dependendo do tamanho, no caso da boca do pet, e você vai exercitando e de pequenininho ele vai acostumando. Quando ele chega na fase adulta, o animal, ele, depois das refeições, você não tem dificuldade nenhuma em fazer a higienização bucal do seu pet. Isso é muito importante porque, consequentemente, vai evitar problemas bucodentários, problema de mau hálito, problema da formação de cálculos dentários. É muito importante. E ela vem afinando, assim, né? A gente percebe, ela não tem, obviamente, a formatação que tem na nossa, né? Porque é própria para, no caso, para o pet. E né? o creme dental também, né? A pasta também tem que ser específica. Você não vai pegar uma que você usa e usar... Não deve, porque existem diferenças na casa da formulação, né? Com relação a pH, alguns cremes dentais que a gente utiliza, eles são abrasivos e isso aí fazer com que ia repelir o animal a não querer escovar. Mas esses cremes dentais que são destinados para cães, eles já têm esse propósito de causar uma satisfação no pet. Inicialmente o cachorro ele vai estranhar aquilo ali, né? Mas como foi dito aqui pelo Dr. Alcides, com o passar do tempo ele vai se habituar e vai ficando cada vez mais fácil de você fazer essa higiene. É muito indicado tanto pela parte veterinária quanto por nós de adestramento, é que comece a fazer as coisas com os cães filhote ainda, né? Porque quando é filhote ele é sensível, ele não tem um teor de agressividade de responder contra aquilo que você está fazendo. Então, quando você pega o filhote, você acaba o ensinando, né? E geralmente não se faz uma escovação direta. Como ele falou, começa-se com o dedal, coloca o dedal e já mete na boca do cão. Não, põe para o cão cheirar, apresenta para ele. Sim. Tem todo um ritual, né? Para que o cão possa perceber que aquilo não é perigoso, aquilo não é ruim, né? E vai com jeitinho, acaba o cão olhando, vendo que não tem problema, aceita. Aí você vai aos poucos. Quando for trocar para a escova também apresenta a escova, deixa ele perceber, cheirar, sentir, né, que não é uma coisa ruim, porque mudou de uma coisa que era o dedo, agora já é uma coisa que tem um cabo, né? Então, sempre apresente tudo para o cão primeiro, para que depois você possa introduzi-lo, né? Ótimo. Aqui, ó, gente, só mostrando aqui mais uma vez, a escovinha, como já foi falado, é própria do animal. Você não vai pegar a escova que seu filho não usa mais e utilizar. E o creme dental também, né? Aí a marca você também vai conversar lá, você vai chegar no pet, aí você vai ter essa informação com o próprio profissional. Uma coisa que quando eu vi me assustei aqui, doutor Alcides, de que se trata isso daqui? Isso aqui é utilizado, Guilherme, para animais que têm os pelos longos, né? Obviamente esses pelos eles precisam de um tratamento, né, de uma escovação, um período pós-banho. A pessoa pode utilizar isso aqui e que é de uma grande utilidade para remoção dos nós, né, que se formam nos animais de pelos longos. Né, e que não machuca, viu, gente? Tem aqui as pontinhas deles, não são perfurantes. Eles já são confeccionados para esse intuito de, no ato da escovação, eles não machucam os animais. Né? Temos também aqui as escovas, né? Dependendo da raça, e no caso do pelamo do animal, aqui uma mais macia e aqui uma com cerdas, né, de aço. Obviamente que as pontas elas são boleadas, né, para que não venha machucar, no caso, a pele do animal. E aí quando a pessoa for comprar tem que conversar, né, saber assim, olha, o meu, por exemplo, é um poodle ou qualquer outra raça e ver qual que é a mais adequada para esse animal, né? E preste bem atenção que essas bolinhas que tem nas pontas, elas servem também, né, para tirar estresse, para massagear o próprio cão, tá? É muito importante. Não é simplesmente só para pentear. Essas bolinhas, quando vai na pele do cão, ela causa um conforto agradável para o cão. O cão relaxa mais, né? É uma terapia. Para você estar escovando e o cão relaxando. Porque quando você passa ela sem as bolinhas, acaba arranhando de alguma forma. Então o cão se sente incomodado. Mas essa aqui, eu tenho certeza que eu estou falando. É muito interessante e o cão vai ficar assim bem mais confortante com a sua escovada. Olha aí, dica, né, para tirar o estresse do cachorro, né, gente? Lembrando que a vida do cachorro também é difícil, afinal eles vivem uma vida de cão. Foi péssima essa, né? Vamos para a próxima aqui, gente. Olha, essa garrafa aqui, a gente imagina como é que vai ser dada a água para o animal aqui.
Esse movimento desse aqui exatamente. Vejam só, a indústria PET hoje está muito bem assim, adiantada, né? Tem muitas pesquisas em função disso. Então, às vezes, as pessoas, antigamente, não tinham um dispositivo desse tão simples, né, de conduzir. Então, às vezes, o animal ficava com sede e não tinha onde tomar água. Hoje, isso não tem mais essa necessidade, porque as pessoas podem perfeitamente acondicionar água aqui e, ao afastar aqui a tampa, né, fazer esse movimento, né, e o animal pode tomar água aqui. Isso aqui serve como um reservatório. Aí vai ser, deixa eu só ver aqui, essa válvulazinha aqui que a pessoa vai abrir para liberar. É uma válvula igual aquelas garrafinhas que a gente leva para a academia, né? Que você pode afastar e tomar ali a água. Então, voltando ao que nós falamos, a indústria PET hoje, isso aqui é uma amostra muito pequena. Mas assim, para que vocês possam ter uma ideia, né? Desde o acondicionamento, no caso ao transporte de tanto água como algum alimento, né? No caso aqui um alimento líquido, mas existe também alimentos sólidos, né? Que você pode, utilizar em determinadas situações, já levar o próprio alimento, a própria refeição do seu PET. E fala o conforto, doutor, para o proprietário que está carregando. Ele não vai simplesmente carregar essa garrafinha na mão e o cão na outra. Né? Existe um cordãozinho aqui dentro, ó. Tem um cordão. Esse cordãozinho é introduzido aqui e você pode pendurar no seu ombro e andar com ela como se fosse para passear, por exemplo. Para passear, por exemplo, sim. Né? Geralmente é sempre comprada para os passeios. Né? Os cães que ficam mais tempo passeando, aí vão numa praia, uma coisa e outra, essas são mais recomendadas. Temos também aqui algum material de higiene, né? Sim. No caso já mostramos as escovas, o pente, o creme dental. Temos aqui o shampoo, né? Ou sabão líquido, que no caso de você utilizar, no caso da higienização do seu PET, usar um produto adequado, não, como foi Guilherme falou anteriormente, não devemos utilizar o humano, né? Porque existe todo o preparo, né? No caso, a confecção com relação à acidez, ao que não pode ser tóxico para o animal, né? Então, tem a indicação, no caso, para cães e gatos. Aqui tem um talquinho também, que é importante. Esses talquinhos, eles podem ser neutros, mas também podem conter produtos, no caso, parasiticidas, né? No antipulgas ele é, né? Antipulga, carrapaticida, para piolhos, né? Assim, faz parte também do tratamento, no caso do PET. E aqui também algumas loções, né? Para que seja muito utilizado em PET, no caso, para satisfação. Eu digo, não é nem para o próprio animal, mas assim, mais para no caso, o tutor do animal. Você tem um cheirinho, são loções, obviamente, suaves, né, que não vão provocarem problemas de alergia, nos pets, né? Irritação, esse tipo de problema. Né? E também, aqui, alguns brinquedos. Né? No caso, Ivan, tenho certeza que utiliza muito isso, né? No caso do adestramento, porque... como já sabemos, a questão do treinamento começa por uma simples brincadeira, não é isso, Ivan? Então tem essas bolinhas, no caso tem... Pronto, isso aqui eu fiquei curioso que eu não compreendi mais ou menos aí qual é o funcionamento. Tipo de eu gostaria de fazer um comentário sobre esse material. Eu estava na Rádio Folha, no sábado passado agora, e uma das telespectadoras falou a respeito do cabo de guerra. Isso aqui é chamado cabo de guerra, embora seja uma cordinha ou um pneu. Para nós, no trabalho, é chamado de cabo de guerra. Você introduz na boca do cão, ele morde e você fica puxando. Ela chegou a relatar pro radialista que isso fazia com que o cão adquirisse uma agressividade. Tá? Mas isso é mito, gente, é mentira. Tá? O cão jamais, com cabo de guerra, ele vai se tornar agressivo. Tá? Primeiro, brinquedo é como se fosse o brinquedo do seu filho. Você dá para o seu filho, por alguma necessidade, que ele ficou com raiva de alguma coisa, aí você, filho, vem cá, pega o teu brinquedinho para tirar a atenção dele do outro problema. O filho brinca, automaticamente o filho vai fazer o quê? Filho, guarda o brinquedo. Acabou de brincar? Acabei, mãe, guarda o brinquedo. Os cães são a mesma coisa. Brinquedos é para brincar. Brincou, guarda-se o brinquedo. Se o cão for adestrado, tá? Pega o brinquedo, vai guardar na sua caixinha. Tem clientes com cães assim, tá? Que pega o brinquedo, depois que brinca, vai na caixinha dele lá e coloca o brinquedo lá e vai deitar em algum lugar. Então, brinquedo é para isso. Quando você deixa o brinquedo com maior tempo com o cão, ele acaba tomando posse daquilo. Aí sim,
ele pode ser um cão agressivo, porque ele acaba tomando posse. E quando você vai pegar ele, opa, aqui é meu. Tá? Mas quando você brinca com o cão, cabo de guerra, por exemplo, e ó, brincou, ele puxa de um lado, puxa do outro, mas você tem que fazer ele sempre ganhar também. Você não pode simplesmente ficar puxando. Puxa umas 2, 3 vezes, libera. Muito bem, garoto, aqui. Ele volta, você pega de volta, principalmente se você dá o comando de larga, né? Pedir pro cão largar para você. Larga, uma bolinha, joga a bolinha, o cão vai lá, pega, joga no seu pé, você pega, joga de volta. Qualquer brinquedo com o cão é a mesma coisa. Você tem que brincar com ele, mas fazer ele soltar para você e depois dar para ele de volta. Que aí ele vai entender como é bom. Toda vez que eu dou o brinquedo, eu recebo de volta. É dele. Legal. Então, é muito importante. E é mito dizer que um cabo de guerra faz com que o cão tenha agressividade, tá? Muito bom. Doutor Alcides, a gente tem aqui alguns alimentos também, a gente sabe da importância das rações. A gente falou aqui, inclusive, sobre, por exemplo, o creme dental, a escova, não devem ser utilizados que nós, homens, a gente utiliza. Em relação à alimentação, é importante que tenha ração também, mas o cachorro gosta, às vezes, de comer e os donos gostam de dar para os cachorros a comida que a gente come. A pergunta aqui que teve, inclusive, no nosso WhatsApp aqui, da nossa telespectadora, ela perguntou se frutas podem, por exemplo, ser alimento para os cães. Tem alguma contraindicação de fruta aí? Que tipo de alimento é melhor para o cachorro? Não, pelo contrário. Você pode ofertar frutas, legumes para o seu pet. Porém, existem, né, assim, algumas frutas que, assim, é como que se fosse contraindicado. No caso de uvas, né? Apesar que eu estava conversando ali off com o Ivan, eles conhecem alguns cães que as pessoas dão uva, mas a gente sabe que essas uvas podem trazer alguns transtornos, no caso, problema renal, né? Problema renal. Mas, assim, de uma forma geral, frutas, legumes, produtos naturais podem ser ofertados para os cães, certo? Apesar que hoje o comércio e a indústria alimentícia, ela está repleta de produtos que, assim, pela praticidade, no caso do trabalho, daquela necessidade da pessoa ir para o trabalho, ter menos tempo, até por uma questão de trânsito, né? E por uma comodidade, existem as rações prontas. Aí você tem ração de A a Z, dependendo, hoje, o mercado está tão direcionado que, assim, algumas raças já nós temos muitas fabricantes de rações específicas para determinadas raças, Guilherme. Isso está muito assim. E temos também, assim, rações tanto secas, né? Aqui produtos secos, como, no caso aqui, esses sachês, são rações úmidas, né? Que é muito palatável, no caso, para principalmente gato, né? Que é um pet um pouco exigente com relação ao sabor, né? Eles preferem rações úmidas, né? Aqui também enlatados, né? Que assim, é muito prático. E dentro dessa variedade que aí a gente de tem, dessa produtos, variedade, né, temos também alguns produtos. No caso aqui, isso aqui é um osso, né? Que a gente é feito. No caso o pet e o cão, ele vai olhar isso aqui e ver como um osso, mas na verdade isso aqui é feito de algumas membranas, né? No caso de bovinos, e que durante a confecção eles tomam essa forma de osso. E que tanto serve para brincar, como serve para um adestramento, e também serve de alimentação. O animal pode comer. Porém, devemos ter algum cuidado com relação a isso. Por exemplo, nós ofertamos alguma coisa que o animal não vai se alimentar imediatamente. Alguns cães eles tendem a esconder e a guardar. Então aí reside o perigo. A gente tem que acompanhar. Por quê? Porque às vezes o animal coloca isso aí em um determinado local e a própria saliva, a própria umidade vai fazer com que desenvolvam algumas infecções, por exemplo, bacterianas, né? No caso a gente tem que ter cuidado, principalmente pessoas que gostam de ofertar osso para os cães, a gente tem que ter o cuidado com as costidioses, né? No caso o botulismo, que é muito comum que ocorra isso. Por exemplo, o animal ele pega aquele determinado osso, esconde em um determinado local, passa o tempo, desenvolve a doença ali e ele vai e pode se intoxicar com a toxina, no caso do botulismo. Isso aí é uma doença muito grave em cães. Então, cabe assim, então aí, desculpa até interromper, mas cabe então aí a
a atenção dos donos, né, dos animais aí. A gente vai trazer mais orientações daqui a pouquinho, gente, acerca da alimentação. Quero agradecer aí a Vera Lúcia, né, que fez essa pergunta aqui pra gente acerca das frutas. Mas agora vamos dar uma pausa aqui para eu trazer um recadinho para você. Vem para cá. Vou trazer na tela aqui, gente. Agora a gente vai falar, atenção, você aí de casa, do trabalho, aonde você estiver, para tudo que a gente vai falar da Ultramed. Eu quero falar de saúde, economia, e saúde e economia tem tudo a ver com a Ultramed. A Ultramed Saúde tem a maior cobertura odontológica do Nordeste, mas não é só isso. Com a Ultramed você vai economizar muito dinheiro. E o que todo mundo está precisando é justamente isso, né? Economia, nessa crise terrível aí, economizar é sempre bom. Na Ultramed você tem um mundo de benefícios para conseguir economizar. São descontos de até 65% em consultas médicas, com mais de 500 médicos parceiros à sua disposição em todas as especialidades. Descontos de 60% em exames laboratoriais e de imagem. A mamografia, por exemplo, custa R$ 400 em média. Com cartão Ultramed, você paga apenas R$ 110. E no sumário de urina, que custa R$ 36, você com cartão Ultramed vai pagar somente R$ 7. E os benefícios não param por aí. Descontos de 20% em óticas, 65% em medicamentos nas grandes redes. E mais, tratamento odontológico você vai pagar apenas 0 centavos a mais. Isso mesmo, o tratamento odontológico sai de graça para você com o cartão Ultramed. E também tem seguro de acidentes pessoais, invalidez e assistência funeral familiar. Todos esses benefícios incluídos no cartão Ultramed. E sabe quanto que você vai pagar? Pode acreditar, só R$ 39,90 no cartão. Peraí, Guilherme, mentira. R$ 39,90 só por esses benefícios todos? Liga agora, rapaz, 3139-6262. Se você achou que já estava barato, eu te conto outra. Aqui, se você ligar agora para esse telefone que eu já te passei e disser que ouviu falar aqui no programa, você vai pagar apenas R$ 29,90. R$ 29,90. Já caiu o preço, já está muito tranquilo para você. É só ligar e dizer que eu autorizei. Pode dizer, ó, foi o Guilherme do Assunto do Dia que autorizou. Eu estou dando aí essa moral para você aí conseguir esse desconto muito bom de R$10. E você vai pagar só R$ 29,90. Eu já tenho meu cartão de benefícios Ultramed e não saio de casa sem ele. E você, vai dar esse vacilo? Não, né, gente? Ligue agora e faça o seu 3139-6262. Vou repetir, 3139-6262. Ultramed, saúde ao alcance de todos. A gente está falando aqui de saúde da Ultramed, a gente pensa também na saúde dos animais, tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando aqui. Vamos continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Não sai daí. Voltamos com o assunto do dia. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos conferir, gente, hoje mais um quadro Receita do Dia e vamos aprender a preparar uma tortinha rápida de morango. Quadro Receita do Dia com Luciana Luna. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? O morango é uma fruta que muita gente ama e hoje nós vamos fazer uma sobremesa de dar água na boca utilizando este ingrediente. E o melhor, é super prática. Tortinha rápida de morango é a nossa receita de hoje. Então, vamos começar? Você vai precisar dos seguintes ingredientes. Para a massa, 1,5 xícara de trigo, 100 gramas de manteiga gelada, 3 a 4 colheres de sopa de água gelada, 1 colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal e uma gema. Para o recheio, meia xícara de água gelada, 2 colheres de sopa de amido de milho, meia xícara de açúcar, um pacote de gelatina de morango, morangos picados e chantilly. Nós vamos começar a receita de hoje preparando a massa. Então, num recipiente eu vou colocar aqui a farinha de trigo. E aqui nós temos a manteiga gelada. Eu vou adicionar também o açúcar. E uma pitadinha de sal. Nós vamos misturar para fazer uma farofinha e em seguida nós vamos acrescentar a gema e a água. E a água nós vamos acrescentar aos poucos.
Agora é só misturar até que essa massa fique bem homogênea. O ideal é que ela fique assim, ó, toda uniforme e solte da mão. A massa já está pronta, eu vou deixar ela descansar na geladeira por 10 minutos. Assim fica mais fácil de preencher as forminhas. Após 10 minutos, nós vamos preencher as forminhas. Lembrando que você vai utilizar forminhas tipo empada ou cupcake, a que você tiver em casa. Então aqui nós vamos colocar a massa no fundo e nas laterais da forma. Após preencher todas as forminhas, com a ajuda de um garfo, nós vamos fazer uns furinhos no fundo. Feito isso, nós vamos levar para o forno a 180 graus pré-aquecido para assar por aproximadamente 15 minutos. Enquanto a massa está no forno, nós vamos preparar o recheio. Então, numa panela, vocês vão colocar a água, o açúcar e amido de milho. Nós vamos misturar bem e levar para ferver. Após ferver, nós vamos desligar e acrescentar a gelatina. Se você sentir que ficou um pouquinho grosso, você adiciona um pouquinho de água. Essa calda tem que ficar cremosa. Agora sim, nós vamos reservar e esperar a massa sair do forno. Agora nós vamos rechear as tortinhas. Então, primeira etapa é colocar o morango picado em todas elas. E o próximo passo é acrescentar o recheio. Feito isso, nós vamos levar para gelar por aproximadamente 1 hora. Após retirar da geladeira, nós vamos finalizar com o chantilly e um pouquinho de morango para decorar. Esta foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. É isso aí, olha, você quiser assistir novamente, vai lá na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, para você acompanhar com mais calma e se quiser reproduzir aí a sua receita na sua casa, não deixe de dar o pulinho lá na nossa fanpage, tá bom? Vamos continuar falando de coisa boa, agora a gente confere as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte para você. Vamos trazer agora 3 oportunidades aí no quadro A Vagas. Tem 2 vagas para vigilante, 12 vagas na verdade, olha aí, muita oportunidade, né? Ensino médio completo, 6 meses de experiência na função, salário de R$ 1.400. Próxima para a gente conferir aqui, qual que é? Motofretista, são 3 vagas. Você vai precisar ter ensino fundamental completo, 6 meses de experiência atuando nessa função aí, e o salário é de R$ 954. Mais uma oportunidade aí para a gente conferir entre as vagas de hoje. 2 vagas, auxiliar de linha de produção, ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário de R$ 1.000, e aí vale ressaltar vagas para pessoas com deficiência.
Para você aproveitar essas oportunidades, né, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone é o 3355-2900. Boa sorte para você. Olha, gente, a gente vai trazer agora a participação de quem está com a gente aqui, mandando via WhatsApp as perguntas e também o pessoal que ligou para a nossa área interativa. Começando aqui pelo WhatsApp, tem muita gente que nos perguntou, inclusive trazendo aqui detalhes de situações, uma pessoa que falou aqui que já encontrou animais abandonados, gente que está perguntando acerca de como pode denunciar aqui o abandono de cavalos e tal, coisas que infelizmente acontecem bastante. E a gente conversando aqui com os nossos convidados, o Ivan trazendo essa informação importante aqui, através do 190, do 190 mesmo, você pode fazer denúncia de maus tratos. Agora é necessário que a pessoa esteja no local, possa fazer fotos e vídeos. Sim, eles pedem essa importância, né? Porque simplesmente há o ato de enganação do próprio ser humano aí para um órgão público de segurança, né? Eles ligam lá e faz uma pegadinha qualquer aí e acaba, né, deslocando um poder público de segurança para uma situação que é mito, é mentira. Sim. Então eles exigem que você tire fotos do local, exigem que você, se puder, faça uma filmadazinha e que permaneça lá para ser a testemunha-chave do quadro que está acontecendo ali naquele momento da denúncia, né? É muito importante isso. Informação importante e você não pode deixar de colaborar. A gente já sabe agora, né? Eu particularmente não sabia, fiquei feliz de saber. Através do 190 a gente já pode fazer essa denúncia e também no início do programa a gente passou, inclusive, o telefone aqui da fiscalização da Prefeitura do Recife, né? Se você não mora aqui no Recife, aí segue essa orientação do 190. Participação pela linha interativa, a pessoa não se identificou, mas diz: minha amiga tem cachorros em 2 casas, né? E 2 cadelas. Não se dão muito bem. Elas sempre brigam. O que fazer? O adestramento seria uma solução? Tem cachorro que às vezes tem um bom relacionamento com os humanos, mas com outro cachorro não tem. Adestramento também. Natural que isso aconteça. Agora, se ela tem 2 cadelas em uma só residência, alguma coisa está causando esse desconforto entre elas, tá? Então é preciso, se ela não tem essa noção do que está acontecendo ou o que causou, ela pode simplesmente contratar um profissional. Ele vai fazer uma avaliação, né? Através dessa avaliação, com certeza ele vai achar o problema que está causando desconforto. E com certeza, qual delas primeiro que tem o momento de agressividade, porque não é as 2 de uma vez. Uma delas vai primeiro. Então, essa que sempre é a primeira, ela vai entrar primeiro com o comportamento, né, com o trabalho de adestramento, para que depois ele possa fazer com que elas tenham uma junção. E às vezes o adestramento em si, ele não tem um fundamento de primeira, mas o comportamental, a postura do tutor, né, no caso ela ser dona, ela tem que ter uma postura de líder, porque os cães costumam ter líder. Então, quando nós, seres humanos, nos comportamos diante dele como um líder da matilha, automaticamente o respeito é acima de tudo. E então, quando você se impõe, aí a gente tem o exemplo do Zig aqui. Exatamente. Exatamente. Numa dessas brigas que elas estão tendo, se a tutora se impor como líder das 2, com certeza haverá ali um conforto. Mas caso não consiga, o profissional é o maior e melhor caminho. Guilherme, muito bom. Com relação a esse assunto ainda, nós sabemos que os cães, eles têm, assim, 2 parâmetros para eles. No caso, o de território, os cães, eles têm esse conceito, são territorialistas, né, de uma determinada área pertencer ou ser defendido por um determinado cão, e também o de, no caso que ele falou, de matilha, né, um quer dominar o outro, não é isso? Às vezes não é nem pela questão do território, é a questão de querer se impor mesmo em relação ao outro. Então, como o Ivan bem falou, um profissional da área, ele tem a capacidade de identificar qual tipo de problema, né? E de, assim, orientar, no caso, o tutor, para que evite isso aí e que os cães, eles podem sim conviverem perfeitamente bem, um com o outro.
assim, desde que determinado e trabalhado esse problema. Olha, eu conversei com o doutor Alcides aqui de uma pergunta que foi feita, né, pela telespectadora, já no início, desde o início do programa que mandou essa pergunta aqui, mas a gente abriu agora espaço para responder essa dúvida. Ela tem um gato e pensa em castrar, né, mas fica com pena. Ela não traz aí, o nome dela não trouxe, mas ela tem um gato e pensa em castrar, mas fica com pena. Pergunta se castração é um maltrato ou também quer saber quando que é e quando não é. Quando que deve ser feita a castração, doutor? Olha, Guilherme, pelo contrário, eu defendo a castração sim. Por quê? Principalmente gatos. A gente sabe que gatos, eles têm hábitos noturnos. E exatamente nesse período, a maior parte dos acidentes que ocorrem, como por exemplo, brigas, animais que pulam muro e se espetam em alguma coisa cortante, né? No caso de vidros que as pessoas colocam sobre os muros, aquela cerca elétrica, no caso aquele material que se coloca que é cortante de metal, assim, por conta das questões de segurança, as pessoas cada vez mais procuram dificultar. E, consequentemente, os animais. E os gatos, eles estão incluídos aí porque eles têm hábito noturno. E quando o gato é castrado, né, principalmente os machos, eles ficam mais caseiros, ficam mais domésticos. E, consequentemente, vai diminuir muito o problema dele. Um exemplo, pessoas que costumam dizer que o gato fica demarcando território, ou seja, aquele xixizinho que ele vai lá e marca aquele território. Quando os animais eles são castrados, principalmente logo no início, né, assim, 5, 6 meses, é um período bom para se castrar o gato, principalmente o macho, eles já evitam em muito esse problema, né, de comportamento, que são hábitos que as pessoas não gostam dentro de casa, porque fica aquele cheirinho de xixi, né? E quando acontece a castração, né, óbvio que deve ser por uma pessoa de confiança, né, por um veterinário de experiência, né, porque requer o procedimento cirúrgico, requer antes a anestesia, assim, todo tem que ser feito o exame antes e tal. Uma coisa que eu estava querendo falar desde o início e a oportunidade agora é o seguinte, só quando for adquirir um animal, né, que fizer essa aquisição, óbvio, de acordo com os membros da família, porque às vezes tem um na família que não gosta de um determinado animal dentro de casa. Então, essa pessoa vai ser forte candidato para que maltrate aquele determinado animal. Então, assim, conscientizar. Primeiro, foi resolvido, vai querer um animal, que animal? No caso, um cão, que raça? Para qual utilidade? Né? Vai ser para brincar com as crianças e tal. Então, você não pode pegar um animal de grande porte, né? No caso, um cão, digamos, um fila brasileiro, né? Um cão, um dog alemão, e colocar num cômodo relativamente pequeno. Porque esse animal, desde já vai ser um candidato sério a sofrer maltrato, não pela pessoa maltratada, mas assim, pelas condições ambientais que ele vai viver. Então, que a gente fala de que tem que ter informação, né? Tem gente que tem um maltrato por conta da questão da informação, né? Não tem informação. Exatamente esse ponto que eu gostaria de chegar. Uma vez resolvido isso, antes de pegar esse animal, de adquirir esse animal, procurar alguém, no caso, alguém do ramo, né? Alguém que tenha um conhecimento, vai procurar um veterinário, no caso, procura um adestrador, procura alguém que já tem experiências com animais, para que não vá depois que esse animal venha a ser um problema e, consequentemente, ser um animal que não seja tratado adequadamente. Então, a gente fala nisso aí, que já faz parte, no caso, da guarda responsável. Né? Você já começa antes mesmo de adquirir esse pet, esse animal. Olha, infelizmente o tempo voou hoje, correu rápido para cachorro, mas a gente tem a Carla Cavalcante de Camaragibe participando, a gente quer responder a pergunta dela antes da gente concluir o programa. Ela quer saber qual o valor em média de um labrador, tem vontade de criar um, e pergunta se podemos cuidar deles dentro de uma casa sem quintal. A gente pode responder rapidinho para a Carla aí, que essa dúvida antes da gente encerrar. Primeiro pode sim, criar uma raça labrador sem um quintal, porém o necessário é se tivesse, mas como ela não tem e necessita de um cão, ou quer simplesmente ter um cão, pode sim. Agora, que valores, a gente, Guilherme, fica meio suspeito de falar porque, né, ele varia aí de uma residência simples, 300, 200 reais, como em um local específico, 1.500, 50 mil, 100 mil reais. Vai depender da finalidade que ela quer o cão, né?
Mas se ela quer um cão simples, ela vai custar aí de R$300 a R$1.500. Mas o labrador é bom ter um adestrador também. O labrador é bom ter um adestrador e o mais importante, tá? Ela comprar esse cão em um local registrado, em um canil registrado de procriação adequada, porque se comprar em qualquer lugar pode acontecer sérios problemas, até mesmo de saúde com o cão, né? Ótimo. Olha, na enquete de hoje perguntamos o seguinte: você sabe como proceder em caso de ocorrência de maus tratos com animais? 33% apenas disseram que sim, 67% disseram que não, não é bom? Bom, gente, aí tem o Disque Denúncia também, que a produção já está passando. Se você pode ligar para o Disque Denúncia para fazer denúncia de maus tratos animais também. 3421-9595, a gente encerra o programa com essa informação aí. Eu quero agradecer ao doutor Alcides e ao Ivo Ferreira que estiveram aqui com a gente, formaram uma dupla muito boa e nos ajudaram a esclarecer bastante aqui nossas dúvidas. Olha, Gustavo Moraes, Alberto Araújo e Edmilson Freitas estiveram aqui no estúdio com a gente, cinegrafistas. Amanhã nossa equipe está novamente aqui com você no Assunto do Dia. Não perca, que você tenha uma ótima quinta-feira e até a próxima.